Lula, réu confesso. Olavo de Carvalho, Diário do Comércio, 26 de setembro de 2005. Eu deveria estar grato ao senhor presidente da República, quando praticamente a mídia nacional inteira se empenha em camuflar as atividades ou até em negar a existência do Foro de São Paulo, taxando de louco ou fanático aquele que as denuncia, vem o fundador mesmo da entidade e dá todo o serviço, comprovando de boca própria as suspeitas mais deprimentes e algumas ainda piores que elas. O discurso presidencial de 2 de julho de 2005, pronunciado na celebração dos 15 anos de existência do Foro e reproduzido no site oficial do governo, é a confissão explícita de uma conspiração contra a soberania nacional, crime infinitamente mais grave do que todos os delitos de corrupção praticados e acobertados pelo atual governo, crime que por si justificaria não só o impeachment, como também a prisão do seu autor. À distância em que estou, só agora tomei ciência integral desse documento singular, mas os chefes de redação dos grandes jornais e de todos os noticiários de rádio e TV do Brasil estiveram aí o tempo todo. Tendo sabido do discurso desde a data em que foi pronunciado, ainda assim continuaram em silêncio, provando que sua persistente ocultação dos fatos não foi fruto da distração ou da pura incompetência. Foi cumplicidade consciente, maquiavélica, com um crime do qual esperavam obter não se sabe qual proveito. O sentido destes parágrafos, uma vez desenterrado do lixo verbal que lhe serve de embalagem, é de uma nitidez contundente. Aspas. Em função da existência do Foro de São Paulo, o companheiro Marco Aurélio tem exercido uma função extraordinária nesse trabalho de consolidação daquilo que começamos em 1990. Foi assim que nós, em janeiro de 2003, propusemos ao nosso companheiro, presidente Chávez, a criação do Grupo de Amigos, para encontrar uma solução tranquila que, graças a Deus, aconteceu na Venezuela. E só foi possível graças a uma ação política de companheiros. Não era uma ação política de um Estado com outro Estado, ou de um presidente com outro presidente. Quem está lembrado, o Chávez participou de um dos foros que fizemos em Havana. E graças a essa relação, foi possível construirmos, com muitas divergências políticas, a consolidação do que aconteceu na Venezuela, com o referendo que consagrou o Chávez como presidente da Venezuela. Foi assim que nós pudemos atuar junto a outros países com os nossos companheiros do movimento social, dos partidos daqueles países, do movimento sindical, sempre utilizando a relação construída no Foro de São Paulo para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. Fecha aspas. O que o senhor presidente admite nesses trechos é que, primeiro, o Foro de São Paulo é uma entidade secreta ou pelo menos camuflada, aspas, construída para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política, fecha aspas. Segundo, essa entidade se imiscui ativamente na política interna de várias nações latino-americanas, tomando decisões e determinando o rumo dos acontecimentos, à margem de toda fiscalização de governos, parlamentos, justiça e opinião pública. Terceiro, o chamado Grupo de Amigos da Venezuela não foi senão um braço, agência ou fachada do Foro de São Paulo. Aspas, em função da existência do Foro, foi que propusemos ao companheiro presidente Chávez. Fecha aspas. Quarto, depois de eleito em 2002, ele, Luiz Inácio Lula da Silva, ao mesmo tempo que pro forma abandonava seu cargo de presidente do Foro de São Paulo, dando a impressão de que estava livre para governar o Brasil sem compromissos com alianças estrangeiras mal explicadas, continuou trabalhando clandestinamente para o Foro, ajudando, por exemplo, a produzir os resultados do plebiscito venezuelano de 15 de agosto de 2004. Aspas, graças a essa relação, foi possível construirmos a consolidação do que aconteceu na Venezuela, fecha aspas, sem dar a menor satisfação disso a seus eleitores. Quinto, a orientação quanto a pontos vitais da política externa brasileira foi decidida pelo Sr. Lula, não como presidente da República em reunião com seu ministério, mas como participante
e orientador de reuniões clandestinas com agentes políticos estrangeiros. Aspas. Foi uma ação política de companheiros, não uma ação política de um Estado com outro Estado, ou de um presidente com outro presidente. Fecha aspas. Acima de seus deveres de presidente, ele colocou sua lealdade aos companheiros. O senhor presidente confessa, em suma, que submeteu o país a decisões tomadas por estrangeiros, reunidos em assembleias de uma entidade cujas ações o povo brasileiro não devia conhecer nem muito menos entender. Não poderia ser mais patente a humilhação ativa da soberania nacional, principalmente quando se sabe que entre as entidades participantes dessas reuniões decisórias constam organizações como o MIR chileno, sequestrador de brasileiros, e as FARC, narco-guerrilha colombiana, responsável, segundo seu parceiro Fernandinho Beiramar, pela injeção de 200 toneladas anuais de cocaína no mercado nacional. Nunca um presidente eleito de qualquer país civilizado mostrou um desprezo tão completo à Constituição, às leis, às instituições e ao eleitorado inteiro, ao mesmo tempo que concedia toda a confiança, toda a autoridade a uma assembleia clandestina repleta de criminosos, para que decidisse, longe dos olhos do povo, os destinos da nação e suas relações com os vizinhos. Nunca houve no Brasil um traidor tão descarado, tão completo e tão cínico quanto Luiz Inácio Lula da Silva. A maior prova de que ele ludibriou conscientemente a opinião pública, mantendo-a na ignorância das operações do Foro de São Paulo, é que às vésperas da eleição, amedrontado pelas minhas constantes denúncias a respeito dessa entidade, mandou seu assessor para assuntos internacionais, Giancarlo Summa, acalmar os jornais por meio de uma nota oficial do PT, segundo a qual o Foro era apenas um inocente clube de debates, sem nenhuma atuação política. Ver meu artigo, Qualquer Coisa e o Sr. Summa. E agora ele vem se gabar da ação política de companheiros, praticada com recursos do governo brasileiro, às escondidas do parlamento, da justiça e da opinião pública. Comparado a delito tão imenso, que importância tem o mensalão e fenômenos similares, senão enquanto meios usados para subsidiar operações parciais no conjunto da grande estratégia de transferência da soberania nacional para a autoridade secreta de estrangeiros? Pode haver desproporção maior do que entre vulgares episódios de corrupção e esse crime supremo ao qual serviram de instrumentos? A resposta é óbvia, mas então, por que tanto se prontificam a denunciar os meios enquanto consentem em continuar acobertando os fins? Aqui a resposta é menos óbvia, requer uma distinção preliminar. Os denunciantes dividem-se em dois tipos. A. Indivíduos e grupos comprometidos com o esquema do Foro de São Paulo, mas não diretamente envolvidos no uso desses meios ilícitos em especial. B. Indivíduos e grupos alheios a uma coisa e a outra. O raciocínio dos primeiros é simples. Vão-se os anéis, mas fiquem os dedos. Já que se tornou impossível continuar ocultando o uso dos instrumentos ilícitos, consentem em entregar às feras os seus operadores mais notórios, de modo a poder continuar praticando o mesmo crime por outros meios e outros agentes. O conteúdo e até o estilo das acusações subscritas por essas pessoas revelam sua natureza de puras artimanhas diversionistas. Quando atribuem a corrupção do PT, que vem desde 1990, a acordos com o FMI firmados a partir de 2003, mostram que sua ânsia de mentir não se inibe nem diante da impossibilidade material pura e simples. Quando lançam as culpas sobre um grupo, escamoteando o fato de que as ramificações da estrutura criminosa se estendiam da Presidência da República até prefeituras do interior, abrangendo praticamente o partido inteiro, provam que tem tanto a esconder quanto os acusados do momento. Mais complexas são as motivações do Grupo B. Em parte, ele compõe-se de personagens sem fibra, física e moralmente covardes, que preferem ater-se ao detalhe menor por medo de enxergar as dimensões continentais do crime total. Há também o subgrupo dos intelectualmente frouxos, que apostaram na balela da morte do comunismo e agora se sentem obrigados, para não se desmentir, a reduzir a maior trama golpista da história da América Latina
as dimensões mais manejáveis de um esquema de corrupção banal, despolitizando o sentido dos fatos e fingindo que Lula é nada mais que um Fernando Collor sem jet ski. Há os que, por oportunismo ou burrice, colaboraram demais com a ascensão do partido criminoso ao poder, e agora se sentem divididos entre o impulso de se limpar do ranço das más companhias em que andaram e o de minimizar o crime para não sentir o peso da ajuda cúmplice que lhe prestaram. Há os pseudo-espertos que dão refrigério ao inimigo, embalando-se na ilusão louca de que é mais viável derrotá-lo roendo-o pelas beiradas do que acertando-lhe um golpe mortal no coração. Há, por fim, os que realmente não estão entendendo nada e, com o tradicional automatismo simiesco da fala brasileira, saem apenas repetindo o que ouvem, na esperança de fazer bonito. Peço encarecidamente a todos os inflamados acusadores anticorruptos das últimas semanas, políticos, donos de meios de comunicação, empresários, jornalistas, intelectuais, magistrados, militares, que examinem cuidadosamente suas respectivas consciências, se é que alguma lhes resta, para saber em qual desses subgrupos se encaixam. Pois, excetuando aqueles poucos brasileiros de valor que subscreveram em tempo as denúncias contra o Foro de São Paulo, todos os demais fatalmente se encaixam em algum. Seria absurdo imputar tão somente a Lula e ao Foro de São Paulo a culpa do apodrecimento moral brasileiro, esquecendo a contribuição que receberam desses moralistas de ocasião, tão afoitos em denunciar as partes, quanto solícitos em ocultar o todo. Nada poderia ter fomentado mais o auto-engano nacional do que essa prodigiosa rede de cumplicidades e omissões, nascidas de motivos diversos, mas convergentes na direção do mesmo resultado: criar uma falsa impressão de investigações transparentes, uma fachada de normalidade e legalidade, no instante mesmo em que, roída invisivelmente por dentro, a ordem inteira se esboroa. A destruição da ordem e sua substituição por, aspas, um novo padrão de relação entre o Estado e a sociedade, fecha aspas, decidido em reuniões secretas com estrangeiros, tal foi o objetivo confesso do Sr. Lula. Esse objetivo, disse ele em outra passagem do mesmo discurso, deveria ser alcançado e consolidado, aspas, de tal forma que isso possa ser duradouro, independente de quem seja o governo do país, fecha aspas. O que se depreende da atitude daqueles seus críticos e acusadores é que, nesse objetivo geral, o Sr. Lula já saiu vitorioso, independentemente do sucesso ou fracasso que venha a obter no restante do seu mandato. A nova ordem, cujo nome é proibido declarar, já está implantada, e sua autoridade é tanta que nem mesmo os inimigos mais ferozes do presidente ousam contestá-la. Todos, de um modo ou de outro, já se conformaram, ao menos implicitamente, em colocar o Foro de São Paulo acima da Constituição, das leis e das instituições brasileiras. Se reclamam de roubalheiras, de desvios de verbas, de mensalões e propinas, é precisamente para não ter de reclamar da transferência da soberania nacional para a Assembleia Continental dos Companheiros, como Hugo Chávez, Fidel Castro, os narco-guerrilheiros colombianos e os sequestradores chilenos. É como a mulher estuprada protestar contra o estrago no seu penteado, esquecendo-se de dizer alguma coisinha, mesmo delicadamente, contra o estupro enquanto tal. Talvez os feitos do Sr. Lula e do seu maldito foro não tenham trazido ao Brasil um dano tão vasto quanto essa inversão total das proporções, essa destruição completa do juízo moral, essa corrupção integral da consciência pública. Nunca se viu um acordo tão profundo entre acusado e acusadores para permitir que o crime, denunciado com tanto alarde nos detalhes, fosse tão bem sucedido nos objetivos de conjunto, aspas, sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem, fecha aspas.